Então, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel, eu vou mediar essa sala hoje. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o projeto. É um projeto de extensão chamado Tão Longe, Tão Perto, que foi feito em parceria entre a ACOR e a UFPEL. Essa sala é uma subsala desse projeto. Esse projeto é mais abrangente, ele é um projeto de extensão da UFPEL, como mencionado. E então, nós da Corja gostaríamos de agradecer imensamente, novamente, ao pessoal da UFPEL pelo espaço e alguns recados, alguns comentários, né? Quem quiser ver a apresentação em tela cheia, remover as câmeras, no cantinho inferior direito, vocês vão ter 4 setinhas abrindo. Elas colocam a apresentação em tela cheia. Por favor, sempre que vocês entrarem, caso vocês caiam e não sejam os palestrantes, desativem os microfones e as câmeras, para que a gente não tenha um congestionamento de informação. Em relação aos certificados, os certificados vão estar disponíveis ao fim do projeto. Vou pedir, por favor, que aqueles que queiram certificados coloquem seus nomes no nosso chat. Lá tem uma lista, em notas compartilhadas, tem uma lista de nomes. Então, se você já participou antes, é só inserir seu nome ali. Se você não participou antes, no chat tem um link para o Google Drive, e lá você preenche um formulário e aí já fica certinho para gerar o seu certificado. Então, gostaria de agradecer imensamente a Bruna, o Elton e o Paulo, que vão falar para a gente hoje, conversar sobre restauração de obra contemporânea, um relato de experiência de uma obra do Inhotim. Todos são parte da equipe técnica do Inhotim. Vamos aos currículos, então. Deixa eu só achar minha colinha aqui. Bom, a Bruna é conservadora restauradora, especialista em museografia e patrimônio cultural, atua na área técnica desde 2015, se eu não me engano. Tem graduação também em arte, 2016, desculpa. Tem graduação em artes plásticas pela UENG. O Elton é graduado em História pela Estácio de Sá, tem pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. É o encarregado artístico do Instituto Inhotim desde 2006 e atua com montagem de exposições, produção de exposições e conservação curativa e preventiva de forma auxiliar ao pessoal da conservação. E o Paulo é o gerente técnico da área técnica do Inhotim. Ele tem graduação em desenho industrial pela UENG, é especialista em desenho e direção de projetos de exposição pela UFP. Desde 2013 atua no Inhotim e desde 2015 como gestor da área técnica. Eu passo a palavra a vocês, espero que tenham uma linda apresentação, uma ótima fala. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigada. Eu acho que eu vou começar falando, então, se vocês quiserem desligar o microfone. Pode ser, vocês sabem. Também, se também me interromper para falar, dar aquela palpitada, são bem-vindos. Vou compartilhar a primeira apresentação, né? Ou é você, Raquel, que faz? Que eu não estou vendo ela aqui. A apresentação já está carregada, é só você passar os slides. Gente, por que eu não estou vendo ela? Onde que eu tenho que ir? Achei. Desculpa. Então tá. Então, prontamente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Uma boa tarde a todo mundo também. Queria agradecer ao convite, a Raquel, que nos convidou por essa oportunidade de participar desse ciclo de conferências que tem sido muito legal. Eu tenho conseguido assistir algumas, outras quando eu consigo ver a reprise, igual foi aquela de conservação de vitrais da Mariana, foi muito bacana. Eu vou introduzir essa fala e um relato de experiência, que foi um projeto muito interessante, e essas 3 pessoas estiveram envolvidas, dentre tantas outras, obviamente, e a gente vai tentar fazer disso um bate-papo, mas eu vou mostrar os processos que a gente teve, que foram vários, são muito detalhes,
Talvez a gente não consiga mostrar a todos, mas faremos o possível. Eu sou integrante da técnica e da conservação, como a Raquel falou, e fui responsável pela conservação e documentação desse projeto. Então, a gente vai falar um pouco dessa restauração que foi singular, tem decisões super complexas, materialidades pouco usuais, e é a obra de Lama Lâmina do artista Matthew Barney. Depois disso, eu vou passar a fala para o Fubá, e depois a conclusão final vai ficar com o Paulo. Vamos lá. Eu quis primeiro contextualizar onde se encontra essa obra, que é o Inhotim. Eu não sei se todo mundo conhece um pouco sobre o que é esse museu. Ele é um complexo museológico e paisagístico, fica instalado num extenso jardim botânico no interior de Minas Gerais, na região de Brumadinho, mais ou menos uns 65 quilômetros do Belo Horizonte. E ele tem uma coleção de arte contemporânea com artistas de nível nacional e internacional, que acabam criando essa relação com essa natureza do lugar. Esse espaço, esse local foi aberto ao público em 2006. Atualmente são 140 hectares de visitação e 249 hectares de reserva privada de patrimônio natural. O Inhotim é uma OCIP, é uma organização de sociedade civil e interesse público, e idealizado pelo empresário mineiro Bernardo Paz, mais ou menos na década de 80. Então, ele é mobilizado para desenvolver atividades educativas, sociais, para públicos de todas as faixas etárias, e faz uma interlocução com a comunidade do entorno de Brumadinho. Atualmente existem no Inhotim 24 obras ao ar livre, e 23 galerias. São 30 jardins botânicos e 6 jardins temáticos, desculpa. Nessas 3 galerias que eu mencionei, 4 delas são destinadas à exposição de caráter temporário. Então, esse acervo é trocado em uma média de 2 anos. E as outras 19, que a gente chama de pavilhão, são artistas em exposição permanente, e a maioria delas leva o nome do artista, que é o caso da Galeria Matthew Barney, que é a obra em questão. Aqui eu coloquei no mapa para entender um pouco a dimensão do local e a localização do G12, que é a galeria do Matthew Barney, que é ali na Rota Rosa, bem escondidinha. Para acessar tem que chegar por uma trilha, o que é ela bem especial. Eu acho que é interessante eu falar um pouco sobre o artista, para a gente entender um pouco desse trabalho que faz. Ele é norte-americano, nasceu na Califórnia, hoje ele vive e trabalha em Nova York. Ele graduou na Universidade de Yale em 89 e começou já a fazer exposições individuais muito novo. Então, ele tem aí os seus 53 anos e uma carreira bastante interessante. Assim, ele é novo, ele desde 92 já começou a trabalhar com uma fusão de várias linguagens, esculturas, instalações, performance, vídeo. Inicialmente era um trabalho muito a ver com esforço físico, de esporte, e seus trabalhos trabalham a questão da sexualidade, limite do corpo, que eu coloquei algumas imagens aqui para conhecer um pouco desse trabalho. Ele faz essas... Ele sempre ele é muito performático, então, assim, nessas primeiras individuais que ele fez, que é dessa foto preta e branca, ele apresenta umas instalações que eles fazem, ele interage com manobras físicas e atravessam tetos de galeria, ele usa equipamentos de alpinismo, são bem interessantes. Só que ele ficou muito mais conhecido quando ele criou o ciclo Cremaster. É um projeto que consiste em 5 filmes. Na verdade, não é uma ordem cronológica. Primeiro saiu o Cremaster 4 em 94, depois foi o 1 em 95, o 5 em 97, o 2 em 99 e ele finaliza em 2002 com o Cremaster 3.
E é um conjunto, e todos esses vídeos, esses filmes que ele produz, sempre geram um conjunto de esculturas, fotografias e desenhos. Então, ele escreve, dirige, muitas vezes atua, desempenha vários papéis, como dá para ver em algumas imagens aí, é ele que está desconfigurado, assim, digamos assim. E ele gosta muito de ir a diferentes locais, de esculturas, ele gosta de explorar isso, ele gosta de entender um pouco os sistemas de crenças, e o trabalho dele sempre envolve muita questão híbrido, ele tem um interesse em dualidades e multiplicidades. E o candomblé, no caso, atraiu muito o artista pela questão das divindades nunca representarem só uma coisa, as dicotomias, então ele ficou super atraído por isso e chegou a chegar na obra, então, que é a obra de Lama Lâmina. Como essas narrativas mitológicas já eram uma constante na obra dele, ele encontrou nesse sincretismo aí um afro-brasileiro, esse campo fértil para explorar essa natureza. E esse projeto é muito legal, ele na verdade consiste em várias partes. Então, vocês vão encontrar às vezes de Lama Lâmina 2004 a 2009, porque a primeira parte desse projeto, ela ocorreu em Salvador, que foi uma performance que ele fez em parceria com o músico Arthur Lindsay. E no meio desse carnaval ele criou esse desfile e através desse desfile foi produzido um vídeo. Só um parênteses, esse vídeo da performance completa também fica em exposição permanente no Inhotim, numa outra galeria que chama Galeria Marcenaria. Então, é bem interessante ter a obra que veio dessa performance e a performance em vídeo. Então, ao invés de um trio elétrico aqui à direita, ele transformou esse trio num trator florestal e nessa parte da frente tinha uma garra segurando um tronco de uma árvore, né, arrancada pelas raízes e no galho, e sobre a árvore havia uma atriz performática, que ela simboliza uma ativista. A ativista chama Julia Butterfly Hill. Essa ativista ela permaneceu por 2 anos, entre 1997 e 99, morando no topo de uma árvore na Califórnia, que estava correndo risco de ser desmatada, numa área que estava sendo desmatada. E aí o Arthur Lindsay ele cria várias músicas que compõem a trilha e que ele se inspirou no Carnaval da Bahia. E se pintando embaixo do trator, quase imperceptível ali para as pessoas que estavam transitando e vendo essa performance acontecer, tinha um ator pornô, ele ficava embaixo dessa máquina, coberto de lama, e parecia dá a entender assim que ele está se masturbando ali com a máquina e tendo uma relação sexual com o trator. Então ele faz muito essa fusão, né, dessas imagens e acaba que tem sempre um teor erótico assim o trabalho dele. Então esse artista ele quis criar essa relação, né, entre esses dois personagens e faz uma referência aí na narrativa sobre o conflito entre Ogum, orixá do ferro, da guerra, da tecnologia, e Ossanha, orixá das florestas, das plantas e das forças da natureza. Esse personagem que fica embaixo da máquina, ele faz parte da máquina, tipo, como se fosse um deus da fertilidade, e a Ossanha que fica com essa proteção aí da natureza. O Ogum que se o ferro e a Ossanha da guerra da tecnologia, a Ossanha das florestas, das plantas e da força da natureza, como eu disse. Após essa performance, o artista ficou muito interessado no trabalho escultórico que gerou, que é esse trator. E aí, quando ele entrou, ele teve os primeiros contatos, em meados de 2007, com o Inhotim, ele percebeu que ali naquele local a instalação teria muita coerência e poderia criar ali um site específico com um espaço reflorestado por eucaliptos. Então, esse título de Lama Lâmina tem tudo a ver com isso.
ela faz essa aceitação, essa dualidade, tudo que ela implica. Ele vê esse significado do Ogum, do ferro, da terra, o potencial do ferro como uma ferramenta criativa, mas também um potencial como uma ferramenta destrutiva. E essa questão da dualidade ele gosta bastante. E aí a gente vai para Inhotim, de Salvador para Inhotim. E essa obra ela foi inaugurada em 2009, é um desdobramento dessa performance. E ele teve a ideia de criar essa estrutura geodésica, é um desenho do artista, é uma criação dele. Ele fez pesquisa por vários anos e projetou esses 2 domos geodésicos de aço, que faz esse contraste futurista com essa paisagem de morro de minério e de árvores que foram abatidas ali para caber a geodésica. Então, no momento que o visitante ele entra, ele consegue visualizar a obra, que é o trator originário, é o mesmo trator que foi utilizado na performance, e carregando essa árvore branca, dentre todos os elementos que a gente vai falar aqui. O trator ele tem essa, ele tá ele tá instável porque ele está equilibrado por um banco, então ele é torto. E fica tudo isso, toda essa composição fica dentro dessa geodésica, que quem está do lado de dentro vê essa mata do lado de fora, mas quem vem de fora não consegue imaginar o que vai encontrar ali dentro. Eu separei aqui os elementos que compõem a instalação para entender as degradações e cada etapa desse processo que envolveu esse restart. Então, assim, numa descrição bem concisa, essa obra ela consiste nesse trator, que está coberto por uma lama, e fica nesse ângulo semi-suspenso. Ele segura uma árvore de plástico branca, e no meio dessa árvore tem instrumentos de desmatamento, tem pá, tem serrote, uma espingarda, machados, que ficam como se fosse uma fenda no meio desse tronco da árvore. E tem roscas e parafusos, como se estivesse tentando manter essa unidade dessas 2 partes do tronco. E embaixo tem uma raiz e uma escultura, como se fosse um ovo, assim, sabe? Tem um pouco essa questão da fertilidade. Lá no alto dos galhos, terminam em tubos, mas a gente chama de velas. Acabou que esse foi um termo já usado pelo artista e a gente adotou. E essa pequena estrutura também geodésica, né, como se fosse a copa da árvore. Então, e tem outros detalhes ainda de plástico também, que fica na roda suspensa, que é uma estrutura de uma corda com sinos, que durante a performance, no vídeo é possível visualizar, eles vão trocando esses sinos e o facão também, que é de plástico aí, fica batendo nos vidros, fazendo esse barulho. E embaixo do trator, tem placas finas, centenas de placas finas, são 10 pilhas, que a gente chama de abadá, porque é a mesma forma que ele usa no abadá, na roupa das pessoas durante a performance. Então, são todos esses elementos aí que compõem esse trabalho. Essa montagem ela foi realizada em 2008 e 2009 pela equipe técnica do Inhotim. Então, o Elton, que é o fubá, que está aqui presente, ele participou dessa montagem juntamente com a artista e seus assistentes. E é muito legal e é perceptível, assim, como que o Barney ele não caracteriza aquele artista intocado, sabe? Ele esteve presente nessa montagem e também foi muito solícito com a gente aí nessa pesquisa para essa restauração. O que aconteceu também muito legal, que depois o Fubá pode até falar um pouco mais, foi que no momento que eles entraram com o trator na geodésica e finalizou a posição dele no banco, o artista percebeu que a obra ficaria estável ali para sempre, que o trator nunca mais voltaria a funcionar. E dali ele decidiu, naquele momento, fazer uma performance, que eu já sei a foto ali, com todas as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto.
ele distribuiu as ferramentas de verdade para essas pessoas, elas escreveram os nomes delas, e ele molhava na lama e guardou todas essas ferramentas na cabine do trator, e lá se encontram todas até hoje. Então, voltando, só para mostrar um pouco cada elemento, à esquerda aqui nós temos a vela, as velas com a mini geodésica, né, que a gente fala, que fica em cima do trator, e um galho ali da raiz, ela tem muitos elementos, pequenos, grandes, médios, bem trabalhosa. Esse é o que a gente chama de sinos e cordas, que ficam em volta do pneu, e o banquinho, que é um banquinho de aço, que foi desenhado pelo artista também naquele momento, quando ele viu que seria interessante reposicionar o trator, e foi produzido lá pelo nosso serralheiro, senhor Gabriel. Aqui são os abadás à esquerda, que são essas chapas de polietileno, e as ferramentas que ficam encravadas no tronco da árvore. Cada elemento aqui são de plásticos diferentes, mas o mais importante aqui a gente vai falar do plástico que compõe a árvore, porque essa mini geodésica, ela é feita com tubos de alumínio e são revestidas com tubos de acrílico. Já os abadás são placas de polietileno. Esses tubos já vieram prontas dos Estados Unidos, já vieram com todo o equipamento do artista. E essa peça também veio. E é interessante, até mais para frente, o Rubá pode falar um pouco sobre isso, elas foram o primeiro elemento que amareleceu. E a gente descobriu por quê só durante a produção. Foi uma descoberta muito interessante e que fez até com que a gente alterasse um pouco isso e criasse uma estrutura branca como a árvore. Aqui. Minha apresentação está muito pequena. Aqui me ajuda. Desculpa. Oi. Diga. Eu não estava conseguindo aumentar meu slide aqui, estava minúsculo. Eu estava na sensação, sabendo mais ou menos o que. Mas agora você conseguiu ver? Bom, sobre o estado de conservação. Os primeiros indícios que a gente percebeu que a obra estava com alguns problemas de degradação foram quando a obra já tinha em torno dos seus 5 anos, assim. Principalmente na raiz, essas extremidades elas ficam muito expostas e às vezes algum visitante colidia e essa raiz ela quebrava e aí a gente tinha que fazer algum reparo. Então, como a gente tinha esse polímero guardado da época, esse reparo era feito com o próprio polímero, fundia e a gente voltava com a raiz para o lugar. Com o tempo, apareceu trincas no suporte, na escultura, na árvore, que eu vou mostrar fotos mais adiante. O amarelecimento do material, principalmente desse objeto que fica na roda. E toda a estrutura, por mais que a gente fizesse uma manutenção com rotina e com frequência, passou a aderir uma sujidade, né, que é desse minério ali da região. Acontece que já em 2017 a gente percebeu que essas raízes, quando quebravam, elas já não estavam tendo a mesma consistência no momento que a gente fazia a recolocação nela no lugar. Elas já estavam mais ressecadas, elas já estavam com uma perda mecânica maior. E a gente começou a estudar das casas. Assim, sabia que tinha essa estrutura que compõe a obra, que abriga a obra, faz com que tenha uma incidência direta e frequente de luz UV, né, por mais que tenha filtros, né, nos vidros. Essas temperaturas de umidade relativa instáveis, ela fica ali no meio dessa vegetação, então é uma coisa super difícil de controlar, realmente na parte de cima, né, da geodésica ali. E o próprio envelhecimento do material. E a ação humana, que eu já
quando tinha, a gente chama de ocorrências, né? Quando acontecem esses acidentes com visitantes. Então, em 2016, essa peça que fica no entorno do pneu rompeu e depois foi restaurada. Em 2017, aconteceu de novo. E aí as peças de sino todas caíram no chão e partiram. Então, chegou a quebrar e aí resolveu a peça do lugar. Aqui tem um detalhe, elas ficam amarradas com essas cordinhas e dá para ver um pouco de amarelecimento aí. Aqui são as trincas, né, que começaram a aparecer no tronco, nos galhos das árvores. Isso já em 2018. Então, alguns pontos aqui que a gente já começou a ficar mais atento, a fazer um monitoramento mais intenso. E as raízes, né, que é o que eu falei antes, as coisas que mais sofriam ali com a ação humana, a gente... Aqui foi um mapeamento já, porque a gente não estava mais conseguindo recolocar essas peças. E aí, em dezembro de 2017, a gente teve um problema com as velas. 3 velas romperam e que são aquelas estruturas compridas que ficam em cima. E a gente viu que não dá mais para continuar com visitação. A obra estava num estágio que a gente precisava conversar com o artista e ver quais seriam as decisões. Tem elas partidas, foi tudo de uma vez, e elas não... A gente nem sabe, assim, como que isso aconteceu, que foram as 3 de uma vez, quando a gente chegou já estava assim. Aqui só uma referência, né, tem uma foto de um pedaço da vela, de uma ponta de uma vela com uma caneta, então são objetos maciços. E aqui, esses elementos que eu coloquei aqui, na verdade, eu vou resumir um pouco como foi o tratamento deles, porque foi mais simples. Aqui os pneus, eles estavam tendo muita queda, né, o ressecamento dessa lama. Essa lama foi produzida com PVA, lamas da região ali do entorno, que o artista jogava no pneu. E aí, aqui foi um trabalho mais de complementação com a própria lama e PVA também nesses locais. E os abadás, eles estavam em bom estado de conservação, só com sujidades, assim. Então, eles foram todos higienizados, placa por placa, e as placas também, que tinham uma sujidade aderida nessa borda dele, a gente fez uma remoção criando camadas de muviol. E aí puxava essa camada de muviol e tirava essa sujidade. Então, assim, a questão da validação do material, comunicação estúdio. A gente começou a tentar entender se essa degradação desse polímero era um processo assim, passível de cessação, e se positivo, quais as condições para isso, ou a necessidade de uma nova árvore. Então, a gente tinha essas duas opções, ou uma intervenção pontual, ou uma confecção de nova escultura. Então, só que essa confecção da nova escultura só poderia acontecer na impossibilidade de cessar esse processo de ação do polímero, o que a gente analisou que não seria mais possível. O plástico realmente já tinha perdido todas as suas resistências mecânicas, enfim. A gente também tinha uns tonéis do polímero que tinha sido utilizado em 2008, o que foi muito bacana, porque através dessas linhas, né, que são a caprolactona, que eu vou falar um pouco mais à frente, a gente apertava e ela esfarelava, e ela ficou armazenada, sem luz. Então, isso deu muita clareza para a gente entender que o material realmente estava envelhecendo. Eram 10 anos aí que esse material tinha sido utilizado e não tinha mais como tirar também aquele estoque que tinha guardado, que tinha sobrado da produção lá de 2009. A gente fez várias pesquisas, obviamente, antes de entrar também em contato com o estudo do artista, e aí nesse livro, né, que é uma publicação do Getty Institute, Ephemera Monument, e aí tinha
uma parte dedicada ao trabalho de Barney. E aí eu até coloquei o trecho da parte que fala mais ou menos que o preocupa com a conservação a longo prazo dos materiais, mas não a ponto de proibir uma substituição ou ação por livro de conservação. Então, e ver isso, ele considera isso com, às vezes, com um material mais adequado ou com o mesmo que ele utiliza. E isso na gente um certo alívio, assim, no momento que a gente encontrou essa pesquisa. Mas mesmo assim, o fubá, a gente fez eles vários testes de outros materiais, mas acabava que nenhum apresentava essa mesma estética, ou polímeros que tinham ponto de fusão muito difícil de tirar, muito difícil de manusear. E a gente já tinha entendido que era um processo irreversível dessa peça que estava lá. Era uma peculiaridade desse material, então a gente não tinha mais que estabilizar esse processo de hidratação daquela árvore que estava ali. E nesse momento que a gente entrou em contato com o artista, foi muito importante. A gente fez um laudo da obra, né, mostrou todas as ocorrências, tudo que tinha acontecido, e a partir de então, para a comunicação e começou as etapas para essa nova produção de uma nova árvore. Eu vou, antes de chegar, falar um pouco a respeito da documentação. Isso eu acho que salvou esse projeto. É uma prática muito comum no Inhotim já há muitos anos. A gente tem registro de tudo, de todas as etapas de cada processo, de cada projeto. Lógico que é valiosíssimo a gente ter o ARC que participou dessa produção inicial, mas ele, coitado, ele vai ter que guardar tudo na HD dele, na cabecinha dele, ele, apesar de muitas informações, ele lembrava bastante, mas é muito legal. Eu coloquei aqui um recorte desses dossiês que a gente faz. Aqui tinham todas as velas com todas as medidas que foram produzidas, todas as ferramentas, o que foram feitas com as ferramentas. É importante ter, assim, a gente tem também fabricantes. Então, por exemplo, a gente teve problema com o vidro lá, a gente tinha registro do fabricante do vidro lá de 2008. Então, a gente acha que é valiosíssimo ter também essas características físico-químicas de cada objeto que foi comprado. Essa documentação é muito importante na conservação de arte contemporânea e de arte como um todo, assim. Então, assim, o que foi basicamente esse projeto? Vou resumir. A gente teve o restauro integral da obra de arte e uma readequação do sistema de climatização também, que o Paulo vai falar um pouco mais para frente, para atender um pouco os parâmetros de conservação da obra. Agora eu vou falar sobre este plástico, que é a obra, esse polímero. Ela é denominada caprolactona, mas antes disso, eu vou passar o que o Barney fala sobre esse plástico, e depois eu vou falar um pouco sobre o que a gente achou dele. Só um minuto. E...
Agora eu tenho que voltar para a pressão. Fala sobre esse hibridismo aí do plástico, da policaprolactona. Só que uma coisa que ele usa extensivamente em vários de seus trabalhos, né? Até quando eu passei ali naqueles slides, tinha algumas peças que ele usava esse plástico. A gente gosta de uma abreviação, a gente chama de PCL. E ele costuma colocar em bandejas de Teflon e aqui é mais ou menos 93 graus. E a vantagem desse plástico, ele é até muito conhecido como friendly plastic, porque ele é muito fácil de manusear, né, por essa temperatura de fusão dele ser relativamente baixa. Então, depois desse aquecimento, eles esperam esfriar essas bolinhas, né, essas pellets aqui da foto, para poder manusear, esculpir e da forma que quiser. Então, é um plástico muito amigo para de um artista também. Existem vários outros artistas que usam esse plástico e eles ficam transparentes, né, nesse momento que você derrete e depois eles vão criando essa consistência de massa e vai se tornando branco. Então, aqui, esse documento é um documento que a gente tem. Esse material, a gente tinha essas informações muito valiosas, inclusive. É um plástico biodegradável, um termoplástico biodegradável. E, resumindo um pouco sobre essa conservação de plástico, né, existem maneiras de você identificar. No caso ali, a gente já sabia qual plástico se tratava, essa escultura, mas a gente sabe que a melhor maneira de conservar materiais plásticos são mantendo em ambientes expositivos mais estável possível e sensível à luz. E não é muito bem o caso da estrutura com que a obra se encontra, apesar da gente ter filtros. É interessante esse dilema que a gente enfrenta ali. Mas o legal dessa obra é que a gente não fez um trabalho de restaurar assim, de uma cartilha tradicional, como se diz. Ele vai ter particularidades. A gente teve, no caso, que refazer completamente a escultura branca, né, que é a árvore arrancada ali pelo trator. E esse trabalho, ele começou em janeiro de 2019 e a reabertura da galeria foi em novembro de 2019. Teve muita gente envolvida nesse trabalho. Foi um pouco menos de 12 meses. Foi uma equipe multidisciplinar, a gente tinha profissionais de várias áreas dentro do Instituto, foram conservadores, técnicos de produção, assistentes, e o estúdio do artista, que teve a participação. Eles fizeram 4 visitas ao longo do ano e estiveram envolvidas em processos mais delicados e mais técnicos, além de acompanhar virtualmente. Então, quando a gente tinha dúvidas, o Fubá já conhece muito sobre moldes de fibra. Então, a gente tinha alguma dúvida ou se a gente podia dar algum passo adiante, a comunicação se muito fácil, era imediata, praticamente. Essa relação foi muito positiva durante todo o processo. E depois disso, como todos os documentos, a questão da documentação que eu falei, a gente faz um dossiê de restauro, como uma memória dessa ação, né, e referência a futuras pesquisas também, de conservação e restauro, como um todo. Eu acho que agora eu vou passar para o Fubá falar sobre esse processo de ação da árvore. E fica de Fubá. Não estou te ouvindo, Fubá. Alguém está...
Não, o áudio não está funcionando. Ele está ativado, mas nós não te escutamos. Não, não ouvimos. Ué. Ixi, ele desconectou. A gente ele desconecta o celular. É engraçado que ele teve aquela hora, estava funcionando bem, né? Bom, enquanto ele não entra, talvez eu possa falar um pouquinho aí. Claro. Aí, vamos ver se ele vai entrar aí rapidinho. Bom, queria pegar um ganchinho numa coisa que você falou aí no final, Bruna, que é muito interessante, muito rico nesse projeto, que é o entendimento que o material base da escultura, né, é um material biodegradável. O que significa que não importa a quantidade de cuidado, não importa as melhores condições climáticas que a gente provê para o material, ele fatalmente ele vai voltar a degradar, né, ao longo dos anos. É claro que é uma quantidade maciça, né? Foi usado praticamente 1 tonelada nisso daí. Então, o processo é relativamente longo, mas cedo ou tarde ele vai voltar a degradar. E por conta disso, a gente tomou um cuidado aí que foi fazer uma cópia rígida que vai permitir futuros restauros, né? Quando isso voltar a acontecer. Ô, Fubá, eu peguei o vácuo aí da sua saída. Tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Pronto, Agora, então agora sim. passar a voz aí pro Fubá aí, gente. Beleza. Bom, como a Bruna disse, né, pessoal, assim, né, um dos fatores que levaram a essa intervenção foi a avançada degradação do material, da policaprolactona, né? Então, como esse trabalho, eu participei da primeira confecção, né, da árvore, então muitos caminhos agora ficaram relativamente fáceis, né, para se refazer todo esse trabalho. Então, só que o desafio maior que nós enfrentamos durante todo o processo, para mim, foi como tirar a árvore da garra do trator sem danificá-la, né? Porque, como a Bruna disse, o material ele é biodegradável, tem um prazo de validade e a nossa árvore ela estava extremamente degradada, né? Então, o plástico chegou num ponto que ele, se você esfregasse ele na mão, ele estava esfarinhando, de tão degradado que ele estava, né? Então, uma das primeiras soluções que nós encontramos foi preencher a árvore de poliuretano, né? Espuma expansiva, porque ela era oca, né? Então, esse poliuretano facilitou esse poder içar a árvore, né? E retirá-la da garra do trator, né? Para a gente poder deitar, fazer os cortes em algumas seções, alimentar, né, a árvore no mínimo de seção possível, né, para poder fazer o molde e futura cópia, né? Então, como o Paulo disse aí, um dos cuidados que foi tomado dessa vez foi a produção de uma matriz, né? Então, nós, depois da confecção de todo o molde, nós fizemos uma cópia em fibra de vidro e resina, né? Então, nós sabemos que daqui a 10 ou 12 anos, 15 anos no máximo, todo esse processo terá que ser refeito. Então, tendo essa matriz de fibra de vidro em mãos, a gente não precisa mais ter todo aquele cuidado com tirar a árvore da garra, né, para não perder referência, né, que é muito importante. Ela tem uma textura de árvore mesmo, então isso tudo tem que ser preservado. Então, com esse molde em mãos, ela pode ser fabricada fora da galeria e levada para lá os fragmentos e montar lá dentro, né? Então, isso é muito importante, né? Então, é um facilitador nesse momento. Outra coisa também que foi inovado nesse processo foi a questão da alma, né? Que a gente chama a alma da árvore também, que antigamente era um tubo de metal
extremamente pesado, que contribuiu para essas fissuras que a Bruna falou, que foram surgindo no corpo, né, no tronco da árvore ali todo, né? Então, essa nova alma ela é de fibra de carbono, né? Então, a alma toda ali não pesa 30 quilos, né? O Paulo pode até precisar isso aí, mas é extremamente leve. Uma pessoa carrega toda a alma na mão, né? Esse tubo preto ali que vocês estão vendo é a fibra de carbono, né? Então, a gente ganhou leveza, que é muito importante, né? Ganhou leveza. Temos segurança agora de uma matriz que vai durar a vida toda, que é fibra de vidro, né? Nós temos outros trabalhos em fibra de vidro em Inhotim que já tem mais de 15 anos lá e estão íntegros, né? Então, isso foi uma das inovações que nós criamos, né? Que nós adotamos nesse processo, né? A questão da documentação, como a Bruna mencionou, foi de extrema importância, né? Porque o que já era fácil do primeiro processo, no segundo processo, para um terceiro processo vai ficar assim de mão beijada, né? Que não sejamos eu, a Bruna ou o Paulo que estiver em Inhotim daqui 10 ou 15 anos, quem for fazer isso vai ter muita facilidade para fazer, sabe? Porque foi gerado um material extenso, né, de documentação, foto, vídeo, manuscrito, né? Então, assim, tem tudo esse aparato, né, de registro para poder facilitar os auros, né? O que eu faço, Bruna? Posso falar um pouquinho, assim, do processo de pesquisa também, né? A Bruna mencionou sobre o ar-condicionado. Se vocês repararam, a arquitetura são dois geodésicos que eles funcionam como uma espécie de ufa. É muito difícil tratar esse ar lá dentro. O polímero, a policaprolactona, ela tem um ponto de fusão muito baixo. E a gente chegou a fazer adições no início do processo, toda a galeria chegava a 90, né? Quando o mundial de 70. A gente foi realizar esse instrumentização, de modo que o equipamento novo arrestasse o ar da porção da agência, onde acumula o ar, por ser menos denso, e fazer essa varura do ar ligeiramente mais homogêneo. Eu tô aqui, gente, falando, está cortando, vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, meio picado. Pode falar. Tá, vou tentar falar aqui. Se vocês me Tá avisam. picando ainda. Tá picando. Geralmente, a solução é se aproximar do modem ou ficar mais, talvez restabelecer a conexão. Às vezes a conexão cai um pouco, mas geralmente a proximidade do modem facilita. Vou convidar a passear aqui em casa pra gente. Você puder repetir um pouquinho, então, Paulo, que ficou um pouco picado quando você chegar perto do modem. Enquanto a gente aguarda o Paulo, eu acho que o interessante é a gente abordar como a documentação contribui para tudo isso, né? E como Sim. a arte contemporânea tem essa especificidade da reconstrução, da substituição, da viabilidade da mensagem do artista em termos de envelhecimento ou não da materialidade do objeto, né? Isso é muito bacana. Essa árvore, a primeira, né, que foi produzida em 2008, o fubá, na época, eles tiraram o molde da própria árvore que foi utilizada na performance, né, que foi uma coisa que eu acabei não falando. E esse molde foi jogado fora, né, foi de gesso, né, fubá? Ele foi descartado naquele momento, ele estava em péssimo estado, é isso? Na verdade, ele foi feito a pedido dos assistentes do artista, né? Na época eu até insisti
para que fosse feita uma contracapa, né, para o molde de resina e fibra de vidro, né? E devido ao cheiro desagradável da resina, eles quiseram fazer essa contracapa de gesso, né? Então foi a conta de se tirar uma cópia, né, da árvore, e o molde, a contracapa toda se desfez por ser de gesso, né? Então foi imediatamente o molde foi perdido. Então uma das coisas que nesse processo eu enfatizei muito era que nós precisamos de um molde para durar, né? Por mais que, como eu disse, nós temos agora uma matriz em fibra de vidro, se esse molde durar 10 anos, eu não preciso usar matriz para fazer um novo molde, usar o silicone novo agora, né, desse molde, para fazer uma nova cópia, né? Tem uma coisa que acho que foi introdução nesse processo. Vocês estão Tá picando de novo. Agora eu tô do lado do bem aqui. Bom, eu não sei, deixa eu ver. Agora foi. Vai. Foi. Tá. Então, uma coisa que aconteceu assim, durante nessa segunda montagem, né? A policaprolactona é um material industrial, né? Que ele é utilizado em condições técnicas completamente diferentes de um ateliê de artista, né? São equipamentos desenvolvidos para o uso do material, injetoras de plástico, em situações muito mais controladas, né? Quando a gente está num processo de construção de uma escultura, com uma série de decisões, de certa forma, empíricas, desse momento, a gente entendeu que, dependendo da maneira com que a gente passa esse material, ele deveria se degradar mais ou menos rápido. Então, a gente revisou o processo de fundição dele de forma que ele se aproximasse mais perto de condições industriais, né? Fizemos a fundição de forno, que a gente conseguia checar a temperatura de maneira mais precisa, o tempo de forno de maneira mais precisa, de forma que o material tivesse menos estresse. Você ficou mudo. Play no mudo, Sem querer. Enfim, então nessa nova fundição a gente tentou chegar a uma condição mais próxima industrial possível para o material ele condense a ficha técnica do fabricante, né? Então tentar ter o mínimo de condição possível e as condições de fundição mais próximas das industriais. Isso tudo a gente acredita que a gente dá uma longa vida melhor para a escultura com essas decisões. A coisa que foi revista também no processo foi o ar-condicionado, né? Mencionei. A gente tem um ar-condicionado que ele está de maneira um pouco mais homogênea. E é muito curioso que esse material, diferente de outros problemas que a gente tem no Inhotim, a gente não pode ficar pelo excesso de controle de umidade. É uma que também vai ter baixa umidade, mas é ruim, desidrata o polímero, né? Torna mais quebradiço. A gente chegou em uma especificação de equipamento que desse conta dessa estrutura de greenhouse, né? De estufa, que teodera e se manter aí um standard de umidade em todos os 60%. Além de filtrar essas micropartículas de minério que existem na área de Brumadinho tem essa suspensão em região, a gente filtrar através do condicionado essas partículas, evitando assim que elas adensem na escura, né? Bom,
que mais que eu posso falar do processo? Aqui eu coloquei sugestões bibliográficas aí para a gente ver. Você tem mais para Fubá? Eu só esqueci de dar uma informação. Aquele trecho do vídeo que eu passei, ele se refere à série Retrato, que é uma série que eu tinha de vários artistas entre 2004 a 2010. E vai ser integralmente publicado. Esse do Barney vai sair nas redes dia 12 de setembro. Então, é legal seguir esse trecho. Esse trecho não foi publicado, mas o vídeo do dia 12 de setembro mostra todo o processo de função, de mão de obra, essa participação do artista e toda a equipe do Inhotim que esteve envolvida aparece nessa série. É isso. Fubá, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que acrescentando no que o Paulo falou, a questão do ar-condicionado, né? E também sobre o nível de degradação que o plástico chegou, era que como você mencionou, o ponto de fusão dele, né, é novo, 93 graus, que nós estávamos usando na confecção nova agora, né? E a árvore já no processo avançado de degradação, com o ar deficiente, a cerca de 30 graus, já era suficiente para haver um derretimento da árvore, né? Então, essa parte do ar-condicionado foi de extrema importância, né? Porque o nosso ar antigo, como ele era deficiente, eu acho que ele avançou, ele acelerou mais ainda o processo de degradação, né? Então, essa repaginada no ar, nós temos esperança de que ela ainda vai durar muito mais do que da primeira vez, né? Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigada pela conferência, pelas falas. Foi, sim, extremamente rico. Acho que todo mundo deve estar muito contente com essa discussão, com esses vários pontos de vista que foram abordados, do gestor, do coordenador, do produtor, né? Isso é muito, muito bacana da gente ver essa interdisciplinaridade, essa colaboração, essa cooperação entre toda a equipe, né? Vocês comentaram do ar-condicionado e quando o Paulo estava falando a respeito disso, deu uma cortada. Mas, como todo mundo pode ver, a geodésica, ela tem uma arquitetura, um design muito singular, digamos assim. E quando a gente entra, pelo menos eu nunca reparei no ar-condicionado, a gente não consegue ver o ar-condicionado lá dentro. Então eu queria perguntar para vocês aonde está esse ar-condicionado? Paulo, você quer responder? Pode. Existe uma máquina pequena fora da galeria. Esse ar ele é inflado pelo piso no perímetro inteiro das geodésicas, e a gente instala um difusor que ele arremessa o ar a topo, né? Faz justamente essa curvatura para conseguir fazer uma curvatura do ar tipo frio até a parte de baixo. Então ele fica escondidinho ali. Tô vendo alguém perguntando aqui sobre a película UV. Na verdade, não existe uma película UV. Esse é um laminado com a lâmina de vidro. Ela tem uma película UV. Então, diferente da película que ela está no interior. Então, não existe substituição dessa película, né? Por essa razão, ele é perene. Não sei se eu respondo a pergunta. Picotou um pouquinho, mas pelo que eu entendi, ele é perene, né? A película protetora, ela não necessita de troca, não é isso? É porque a lâmina, ela tá de 2 vidros. Então, ela tá no interior. Ela fica entre os 2 vidros. Exato. Ah, entendi. Ela não é aplicada nas faces. E isso faz com que a durabilidade dela já é eterna.
Entendi. Pessoal, e outra questão, como é que é essa relação do Inhotim com os estúdios de artistas? Acho que isso também é uma coisa interessante de se pautar. É fácil? É preciso muito jogo de cintura? Como é que é essa relação aí? Você fala, Olha, Bruno? que o Paulo. Não, assim, eu tive alguns encontros, né, algumas participações aí nesses 4 anos, mas eu acho que o Paulo e o Fubá vão ter mais experiências para contar. Eu só falo que essa desse projeto do Estúdio Barney foi super fácil, né? Eu acho que eu vi antes, foi enriquecedora. A gente tinha o Canoa, que é o diretor de produção do estúdio, então ele teve 5 vezes por semanas que eles ficavam aí participando de todo o processo. Inclusive, a gente já tinha, né, aquele pré-aviso daquela pesquisa de que a gente sabia mais ou menos como o Barney reagia em relação à degradação desse polímero. E então eu acho que nesses aspectos a gente não teve nenhum problema nesse projeto, só coisas positivas mesmo, que agregaram demais a todos os processos. Mas talvez o Elton e o Paulo tenham casos para contar aí de outros trabalhos. Eu acho que em geral lá no Inhotim a gente tem uma relação muito boa com os artistas, estudos de artistas, né? Sempre dá um certo receio em entrar em contato, comunicar algum processo de agressão, né? Porque assim, a gente fica com esse receio do artista não receber bem. Mas não é muito comum isso acontecer, hein? E é legal a gente ter os estúdios e os artistas como cúmplices Tá falhando. do processo. Tá falhando? Tá picando de novo. Então acho melhor alguém falar aí. Fubá, conta aí. O Fubá tem tanta história. Bom, eu assim, né, na posição que eu ocupo, né, que eu estou assim, na linha de frente, né, eu lido com a minha equipe, a gente lida diretamente com os trabalhos, né, com o assistente, com o artista. Então, assim, todas as interfaces que eu tive, que nós tivemos com o estúdio, com o artista, com o assistente, não tenho nada a reclamar, sabe? O pessoal muito pelo contrário, eles dão para a gente assim uma tranquilidade, né? O grau de confiabilidade no nosso trabalho ele é muito extenso, sabe? Então, com o estúdio do Barney, né? Assim, é um exemplo muito bom, porque fiz de lá nós aqui, né? A gente sugerindo coisas, né? E eles assim, uma troca, havendo uma troca constante, sabe? Então, isso dá uma certa tranquilidade para a gente, para você ver que você caminha lado a lado ali, sabe? Você também tem a sua participação ali, ela não é secundária, sabe? Você participa de forma ativa nos processos de criação, restauração, sabe? Produção. Então, isso é muito motivador mesmo, sabe? Interessante. É legal você falar isso da confiabilidade, que a gente percebeu desde da primeira vez para a última do estúdio. Eu acho que assim eles não conheciam, né? Não conheciam a equipe de produção do Inhotim, né? Assim, com exceção do Barney, os assistentes que estavam lá não foram que participaram da montagem de 2008. Então, na primeira visita, foi uma visita mais técnica, então foi para tomada de decisões, passos seriam seguidos. Foi um pouco mais teórica. Na segunda, que o Fubá já tinha feito o molde todo da árvore, praticamente, né? Na segunda visita, que aí começou a fundição do tronco da árvore, eu acho que aconteceu a questão deles verem a capacidade dessa equipe e começaram a criar um pouco mais de segurança a respeito disso. Então, isso
facilitando também a comunicação nesse tempo, nesse período. Então, quando o estúdio ia embora e a gente tinha alguma dúvida, e às vezes o Fubá falava assim, eu já posso seguir etapa, ou será que a gente espera a próxima visita? Eles falavam, não, deixar o Fubá fazer. Então, assim, eles começaram a criar essa segurança, depois teve esse envolvimento, desde a primeira até a quarta visita. Isso foi muito bacana, assim, essa relação desse envolvimento das equipes. Bacana demais. Gente, nós não temos mais perguntas. E como já estamos com mais de 1 hora, eu gostaria de agradecer demais a vocês, salientar as particularidades do Instituto, falar dessa coisa tão interessante que é a possibilidade de produção interna, né, dentro das instalações do Inhotim, salientar essa tomada de decisão que envolve estudo da obra, estudo da degradação, estudo das possibilidades futuras e da sustentabilidade desse processo ao longo do tempo, né? Enfim, parabéns, temos diversos parabéns aqui pelo chat. Que bom, obrigada. O pessoal ficou muito contente. Sim, o Humberto mandou um oi. E nós, pesquisadores de arte contemporânea, a gente acaba se reconhecendo em todos os lugares, né? O visita do Humberto aí, assim que as coisas voltem ao normal. Se Deus quiser, será em breve, se Deus quiser. Com certeza. Vamos ver, temos mais um comentário aqui, só ver se há alguma pergunta, se há algum questionamento. Mais um parabéns. Se tiver alguma dúvida, a gente tem os e-mails aí também, pode mandar pergunta, a gente vai responder. Pessoal, então é isso. Muito, muito obrigada. Informando a todos que o vídeo vai estar disponível no canal da PREC, da UFPEL, lá no YouTube, dentro de alguns dias, algumas semanas. E nós temos dia 14 de setembro, se eu não me engano, uma nova fala sobre políticas de gestão de acervo e gestão de acervo dentro do museu, a importância dessa prática, né? Relação disso com a conservação preventiva. Então, aguardamos vocês todos. Muito obrigada. Eu tenho vídeo de bastidores que está sem finalizar, se você quiser que passando, e aí quem assistir, uma duração de 7 minutos, ele não finalizou ainda ele, então ele está sem legenda, mas sobre esse processo todo de restauro, ele é inédito, ele vai ser postado também nas redes sociais aí. Será que eu deixo? Eu posso deixar, né, o vídeo aí. A gente despede. Pode, claro. Pode sim. Muito obrigada, gente. Então tá. Vamos ao vídeo, então. Mais uma vez, obrigada, André. Obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, pessoal. Em nome da Pró-Reitoria, eu agradeço a participação de vocês. Voltem sempre. Obrigada.